Amanhecer, parte Parte 2. dois. Seijinho, loucuras. E lá vamos nós. Meu Deus do É céu. o último. É o último. É o último vídeo sobre a saga, né? Meu Deus, deixa o like se você gostou de assistir a gente assistindo Seijinho. Se querem mais Seijinho, comentem. Sim. Que nós podemos trazer mais. E essa bebê linda. Ai, meu Deus do céu, cara. Essa bebê linda. E puxaram o modo emote, hein, de novo. O pessoal tá gostando de usar. Amanhecer, parte 2. Nós finalmente chegamos ao final da nossa Meu Deus. queridíssima saga Crepúscula. Uma saga cheia de altos e baixos, absurdos e inúmeras maluquices. E cá estamos, eu até tô um Obrigado, pouco Print Tony. no Obrigado bebê. pelo sub. nessa Meu saga. Deus. Pra o mim esse é um famoso dos imprint melhores do filmes bebê. da saga também. O nível de coisa absurda acontecendo é muito alto. Mas é isso, vamos analisar o filme. Depois de uma abertura de 3 minutos, a gente Nossa. descobre que o filme foi dirigido pelo Parece One Bill Piece. Condon. O nome do cara é praticamente Bill Camisinha. O diretor Bill que não Camisinha. deixa passar porra nenhuma. Só a do Ego. Acho que a Bela engravidou. Mas com o nome dele, Meu a gente Deus, espera que Tutu. não vai ter nenhum furo de roteiro e mais nenhum furo em preservativo. É literalmente, Porque se Bill nascer Camisinha. mais uma criança de computação gráfica, eu vou ter um troço. Aí o filme começa com a ressurreição da Bela, que agora é uma vampira, mostrando Que que a vida é romântico. bela. Nossa. Aí o Alisson tá olhando pra A você. primeira coisa que ela faz quando ela levanta é apertar a bunda do Edward. Nossa, que legal. E só depois ela lembra de perguntar o que aconteceu com a filha dela. Ela tinha esquecido. Eu acho que aqui os atores estavam mais felizes que era o último filme que eles iam ter que fazer. Sim, Você vê que o Edward até sorri, ó. sim. E a primeira coisa Finalmente que ela acabou faz essa quando ela porra levanta é dessa apertar a saga. bunda do Edward. Olha lá. Ó, Faço isso com Silva todo dia. Não. E só depois ela lembra de perguntar o que aconteceu com a filha dela. Ela tinha esquecido que ela tinha parido uma criança. E antes de deixar a Bella ver a Renesme, o Edward Nossa, leva... Renesme. Esse nome não dá. Será que alguém colocou o nome da filha de Renesme? Deve ter colocado. Com certeza. Meu Deus, será que existe alguma Renesme Não, por quando você aí? para pensar que tem gente que coloca o nome do filho de marca, tipo... De o quê? De marca? É, que tem tipo umas marcas gringas famosas que a galera vai lá e coloca o nome do filme achando que é nome de gente. É sério que tem isso? Sério? Tipo... Walt Disney. Ah, o Walt Disney. Sim. Mas isso é o nome de uma pessoa. Não, eu sei, mas foi um exemplo. Vai Tipo ter... Chanel. Sim, Chanel da Silva. sim. Tem tipo, tipo... Lacoste. Sim. Mas será que não, existe mas um acho que Lacoste? ninguém colocou o nome do filho de Lacoste, velho. Não sei, hein, cara. Mas tem gente que coloca. Adidas, vem cá, Nike, Calvin Clayton. Chain de Oliveira. Chay de Oliveira. Tem, gente. Ai, Ah, é porque eu não vou lembrar agora, Tá mas bom, O tem. Edward leva ela pra caçar na floresta pra ela Deve ter não mesmo. caçar a própria filha dela. Quando ela descobrir que o bebê dela virou de computação gráfica, só Deus sabe como ela vai reagir. E aí ela se prepara pra atacar um viado na Todinho. floresta quando ela começa a sentir o cheiro de um ser humano um imbecil que tá escalando uma montanha Não a é quilômetros dali. possível. Sem equipamento Sozinho. nenhum, ele só viu uma Mas montanha. tem uma galera que é assim. Meu Mano, Deus, Tem uma cara, galera que faz parabéns. isso real, velho. É, acho que ele nem tava planejando escalar uma montanha, ele tava passando pra ele ver uma montanha, começou a escalar a montanha. É, o ser humano é isso. Começou a subir uma montanha, cara. E aí, o inútil ainda faz um corte no braço e a Bella fica maluca com um cheirinho de É, sangue. não é possível. Eu Ela acho que tem sai gente que correndo pra atacar ele. E o Edward quer vai morrer, atrás né? pra Porque- impedir ela. Só que, assim, esse cara, ele já tá 100% morto, Sim. né? Vamos combinar. Ele tá Sim. com os 2 pezinhos no caixão, só falta jogar a terrinha por cima dele. Não ia fazer diferença ele morrer caindo da montanha ou morrer devorado pela Bella. Mesmo que esse cara ia sobre- morrer do mesmo jeito. Nossa, é Ia morrer do difícil. mesmo viva jeito. a essa escalada, esse cara, a expectativa de vida dele é muito baixa. Com esse QI negativo dele, ele não vai viver muito. Enfim, a Bella Mas tem escala a gente que faz montanha isso igual uma real. lagartixa, Meu mas Deus! o Edward Nossa, esse consegue efeito. ajudar Meu- ela a se gente, eu não controlar e lembro atacar disso. o rapaz, e daí eles Meu voltam pra Eu não floresta e lembro ela disso. caça um... Meu Deus. Ah, não, ela caça um animal que é ameaçado de extinção em vez de caçar um veado. Tanto bicho pra- Nossa, pra- cara. pra Nossa, comer. um tigre. Um gato grande. De volta à casa dos Cullen, o Jacob aparece pra se certificar que é seguro a Bella se aproximar da Renesme, porque o Jacob agora deu um imprinting num bebê. E agora esse bebê é o motivo da Imprint no razão bebê. da existência do Jacob. Essa coisa horrenda que a gente chama de bebê, agora é a grande razão de existência
parecer do Jacob. Então a Bella dá uma cheirada no Jacob e de tão fedido que ele é, ela perde até o apetite. E aí a Bella finalmente conhece Ai, o meu seu Deus, de que bebê computação feio. gráfica que me faz ter pesadelos toda vez que eu fecho meus olhos. E dá pra ver que nem ela gostou muito. Dá pra ver o olhar de decepção ao ver que ela Meu pariu Deus. uma Ela olhou, criança caralho, virtual. que moleque A primeira feio. criança NFT Meu do Deus, mundo. cara. A segunda é o bebê do Elon Musk. E eu entendo que eles Nossa, optaram cara. por fazer esse bebê de computação gráfica pra deixar o rosto dele mais parecido com o rosto da atriz que interpreta a Renesmee quando ela fica criança, mais crescida criança. Mas assim, bebê é tudo igual. Sim. Sabem Sim. disso, né? Bebê É, é então. literalmente idêntico. Tipo, Sim. bebês que são da mesma etnia são todos idênticos. Tem diferença nenhuma. Tanto que as Sim. pessoas vivem trocando os filhos na maternidade. É verdade. Se o dia que eu for buscar o meu filho e tiver outra criança asiática na maternidade, eu vou criar com muito carinho e amor, né? Que seja o meu filho. Então, assim, não tem motivo nenhum pra você simplesmente não pegar um bebê aleatório e falar, é Renesmee. Eles miraram no realismo e acertaram em cheio no bebê horroroso do Era do Gelo. Nossa, E sabe o que era parece. mais curioso ainda? A Renesmee era mais feia ainda. Você fala, não tem como ser mais feio. Tem como ser mais feio que isso. Antes deles decidirem que o bebê ia ser de computação gráfica, eles gravaram com um boneco. Cara, Mano, ou dá pra fazer. um filme de terror. Dá pra Invocação um do Mal. Annabelle, um Não dá? Chuck. Não parece filho do Chuck essa criança? Mano, Não tem como ser mais feio. Tem Mano. como ser mais feio que isso. Antes deles decidirem que o bebê Mano. ia ser de computação gráfica, eles gravaram coisa com um boneco Olha isso. que era tão Horrível. horripilante que eles chamaram ele de Meu- Chuckesme, porque ela parecia a filha do Chuck. meu Deus. Meu Deus! Mano, não é possível. Por que que ela tem maquiagem? Caraca, tem maquiagem. Velho, Engraçado, parece que ela sugou a alma de todas as crianças de uma vila da tá. Indonésia. Isso daqui é uma filha de vampiro. Mano, parece Isso um daqui demônio. cumpre o propósito de ser uma filha de um vampiro com uma humana. É bizarro. Meu Deus, velho. Isso daqui é por isso que os lobos tava puto. Sim. Dava pra entender. Se esse fosse o filho, dá pra entender. Tá Ela nascendo parece a um bebê Annabelle, e uma velho. velha Deus, cara. fumante ao mesmo tempo. Ela tem cabelo e ao mesmo tempo ela parece que tem calvície. Essa é facilmente Sim. uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. A galera que é Nossa, pró-vida cara. vira anti-vida no momento que vê um negócio desse. Não sei como eles conseguiram dar vida a uma aberração dessas. Então assim, por mais feio que seja esse bebê de computação gráfica, ele poderia ser pior. Então... obrigado, eu acho. E ainda é um grande mistério pra mim como que o Edward conseguiu engravidar a Bella. Ele é praticamente um cadáver já, o sêmen dele deve ser leite em pó. E deve ser por isso que nasceu essa criança toda torta também. Sim. E quando a Meu Renesmee Deus. encosta suas mãozinhas no rosto da Bella, a Bella começa a enxergar as primeiras memórias que a Renesmee teve de sua mamãe, que não são das melhores também, porque a Bella tá toda capenga, parecendo uma investidora de criptomoeda. E aí o Jacob finalmente conta pra Bella Memórias que ele lindas. teve um imprint com o bebê dela e a Bella começa a arrebentar ele no Tá Eu acho que certo. nem no casamento eu vi o Edward tão feliz da vida assim. Daí o Jacob chama porque era o a Renesmee último de filme. Nessie e a reação da Bella ao escutar isso é a melhor coisa do mundo. You nicknamed my daughter after the Loch Ness Monster! Mentira que isso é realmente Não, um é diálogo do sério. filme. É sério. Mentira que isso é um diálogo do filme. Você deu o nome da sua filha de Mentira. Renesmee, você não tá em posição de criticar alguma coisa. E você já olhou bem pra sua filha? Monstro é uma descrição bem precisa dela, eu diria. Daí o Jacob tenta acalmar a Bella, dizendo que esse foi o motivo pelo qual ele e a Bella nunca deram certo, porque ele estava destinado à filha dela, que é um bebê. Como assim? Primeiramente, que o motivo pelo qual ele e a Bella nunca deram certo é porque ela não tava afim de você. Não tem Sim. nada de não, porque era o destino. Não tem destino, cara. Você não gosta de você. Isso é chato, cara. Você dá emprego nas Obrigado, nos Alex. bebês, Obrigado pelos velho. um E ano, outra, mano. Tamo cara, junto. que esse negócio que ele fica falando, não, é porque a gente tá conectado. Eu e esse bebê, eu tenho que proteger ele. Cara, você não tem nada com esse bebê, você não é nada dele, cara. Você não é primo, você não é tio desse bebê. Deixa o bebê em paz, cara. Por mais que ele seja um bebê virtual, deixa ele em paz. Por mais que ele seja só uma criptomoeda, deixa ele em paz. Mas eventualmente a Bella parece aceitar
essa ideia e a Renesmee agora vai ter que crescer com um maluco obcecado por ela, que inclusive já beijou a mãe dela. Pelo menos ela é de verdade. Daí a família Cullen decide dar um presente pra Bella pra comemorar a transformação bem sucedida em vampiro. O Edward e a Bella ganham uma cabana na floresta pra eles morarem juntos, junto com a filha deles. E a primeira coisa que eles fazem, obviamente, é o coito sexual. Vampires don't sleep. Eu só fico imaginando as crianças de 12 anos indo assistir esse filme nos cinemas com as suas mães. O quão constrangedor deve ter sido. Se você foi uma dessas pessoas... Com a minha aí que foi mãe, assistir e eu com a tinha sua uns mãe, 12 me diga anos. como foi a experiência. Como foi? Daí Eu não lembro de nada disso, então eu não lembro como Você foi. não ficou constrangido? Mas deve ter sido Eles constrangedor. fazem a maior algazarra e a Bella diz que ela jamais vai conseguir parar de realizar o coito sexual, porque eles não ficam cansados, eles não ficam com sede, eles não ficam com fome, mas isso tudo é anulado pelo fato que eles têm uma criança pequena pra cuidar. Você sabe disso, né, Bella? Parece que a Bella às vezes simplesmente esquece que tem um ser humano, que eu não sei se pode ser chamado de ser humano, que depende dela agora. No dia seguinte, mas a o Bella Jacob fica virou sabendo que o babá, pai dela, então o tá Charles, suave. tá morrendo. Não, mas não pode deixar com o Jacob, não. Não pode deixar com o Jacob, tem que ficar de olho nesse cara. Com a filha, porque ele não teve notícia nenhuma ainda dela. Mas agora que ela virou vampira, eles vão ter que contar pro Charlie que ela morreu. Porque se os Volturi ficarem sabendo que algum humano sabe dos segredos dos vampiros, eles vão ter que matar o Charlie. E aí eles também precisariam se mudar dali pra não correr o risco de ninguém ver a Bella viva ainda andando por aí. Então não se muda, Eles cara. não pararam pra pensar o quão suspeito isso iria parecer pro Charlie, que inclusive é um policial! A filha do cara simplesmente morre na lua de mel sob circunstâncias extremamente suspeitas, e aí logo em Sim. seguida a família do cara simplesmente desaparece de lá. A filosofia dos Cullen sempre foi se manter desapercebido, sem chamar nenhuma atenção, sem levantar nenhuma suspeita. Mas esse plano deles de simplesmente desaparecer, com certeza iria fazer com que o Charlie colocasse eles em todos os jornais do país. Com e aí sim, certeza. os Volturi iriam matar todo mundo, cara. Esse é o plano mais burro que eu já vi. E o Jacob, que só não fala, quer papai, que eu os vou mudar Cullen de se cidade, mudem, é porque isso. ele não quer ficar longe do bebê NFT, vai até o Charlie e conta pra ele que a Bella tá viva, só que agora ela tá um pouco diferente. E pra ilustrar melhor o que ele tá tentando dizer, ele fica pelado na frente do Charlie e se transforma num grande cachorro. O Jacob já deu um beijo forçado na Bella, já deu um prende na filha dela e agora mostrou a rola pro pai dela. Pelo bem da família Swan, eu espero que ele nunca encontre a mãe da Meu Bella. Deixa essa família em paz, o que eles fizeram pra você? Daí o Charlie vai ver a Bella, ninguém conta pra ele que ela virou uma vampira, né? Eles só falam que ela tá um pouquinho diferente agora. Ele nem percebe tanta diferença assim, porque ela sempre teve cara de morta, essa menina. E ele também conhece o bebê NFT, que eles inventam, Meu que é uma Deus. sobrinha do Edward que eles adotaram. Seria mais convincente dizer que ela foi concebida por uma impressora 3D. Pouco tempo se passa e a Renesmee cresce pra Meu caramba, Deus. num ritmo muito acelerado. E incrivelmente ela continua uma aberração, tal qual uma NFT, ela só fica cada vez mais deprimente. E num dia, brincando na neve, a Renesmee é vista pela Irina, que é uma prima dos Cullen. E ela, obviamente, fica aterrorizada com tamanha aberração da natureza que é a Renesmee. E ela corre até os Volturi pra denunciar que os Cullen têm uma criança de computação gráfica. Puta xismada essa mulher, cara. Ela não é prima deles. E na hora, Alice já tem uma visão do futuro, prevendo a chegada dos Volturi, querendo matar toda a família Cullen por causa da Renesmee. Sinceramente, eles merecem mesmo. Daí o Edward explica que a Irina provavelmente achou que a Renesmee era uma criança imortal. Deus me livre esse negócio ser imortal! Mas enfim, as crianças imortais eram crianças humanas normais que eram transformadas em vampiras. E essas crianças tinham uma sede de sangue incontrolável e elas tacavam terror, matavam muita gente, dizimavam vilas inteiras. Mas olha que coisa mais linda eles de casar. Olha, Por isso fofo. que os vampiros baniram isso, eles consideram um crime hediondo você transformar uma criança num vampiro. Uma criança NFT, tudo bem. Então Carlinhos decide usar a sua grande rede de contatos para conseguir várias testemunhas que possam confirmar que a Renesmee não é uma criança imortal, ela só é muito feia. Mas um pouco antes dos Cullen partirem nessa jornada, a Alice e o Jasper simplesmente picam a mola, desaparecem de um dia pro outro, deixando um recado de se vira aí. Eles não entendem nada, mas eles partem pra jornada deles mesmo assim. E eu não sei por que eles não vão a pé, sendo que eles são mais rápidos a pé e eles estão lutando contra o tempo pra salvar a família deles. E Faz obviamente sentido. que todo vampiro se assusta ao se deparar com essa criança horrorosa que tem um filtro de face app aplicado no rosto
dela o tempo todo. Mas convenientemente a Renesmee tem o poder de compartilhar as suas memórias ao tocar numa pessoa, e todo mundo é convencido de que fato ela foi parida pela Bella e não pelo próprio Beelzebub. E aos poucos eles vão conseguindo aliados para testemunhar a favor deles, enquanto o Aro também avança em direção a eles, matando qualquer um que possa se aliar ao Carlinhos. Inclusive eles matam um vampiro japonês. Já não tinha muita diversidade étnica nessa saga, agora tem menos ainda. Tinha um vampiro negro, ele morreu. Tinha um vampiro japonês, já era. Depois de resolver o rolê com a Renesmee, a pauta da semana que vem dos Volturi vai ser a representatividade no mundo dos vampiros. Sim. Daí a Bella descobre que o poder dela é o escudo. Ela consegue anular o poder dos outros vampiros. Mas se é tão bom assim, como que ela engravidou então? As sementinhas do Edward ela não anulou. Daí ela começa a treinar pra conseguir projetar esse escudo nos outros e proteger os seus aliados. E o Edward é feito de cobaia. Ele fica levando choque até ela aprender como que faz isso. E é muito bonita a forma com que ele olha pra sua esposa, com muita ternura e plena confiança de que a esposa dele vai assim que o conseguir Silva olha proteger. pra mim. De noite a Bella começa a ler um poema muito chato pra criança pra fazer a Renesmee dormir. Tipo, a Bella, ela gosta de literatura. Ah, vá, que ela gosta de literatura, né? Até pá, não. Sério que a Bella gosta de literatura? Nossa, que inovador. Mas enfim, a Bella gosta de literatura. Esse é tipo um poema que ela gosta, ela estuda. Não é pra criança. Criança nem gosta disso. Criança gosta de história que tem arma de fogo e carro tunado. E a Renesmee fica tão frustrada que ela até vira uma criança de verdade, provavelmente só pra conseguir cagar na cabeça da Bella. Mas finalmente, cara, essa criança parou de ser computação gráfica, demorou demais. E a Bella encontra uma mensagem escondida da Alice dentro do livro do qual ela arrancou a página pra escrever o recadinho dela de tchau. Porque essa mensagem era algo que só a Bella poderia ver, já que ela é imune aos poderes de ler mente do Aro. Então a Bella deixa a Renesmee junto com o Charlie e o Jacob, e o Charlie nem se importa que a Renesmee cresceu 10 anos da noite pro dia e agora ela não é mais de computação gráfica. E a Bella vai atrás de um tal de Jay Jenks, que é o contato que a Alice deixou pra ela. Ele é um falsificador de documentos que forjou um passaporte falso pro Jacob e pra Renesmee, pra ele fugir com a Renesmee caso dê merda com os Volturi. Só que assim, o nome do Jacob nesse passaporte falso é Jacob Wolf. E ele é da mesma cidade que o Jacob. Que merda de identidade falsa é essa? Mudou só o sobrenome dele, agora tá impossível de encontrar ele. Plano Nossa, cadê o infalível. Jacob? Eu só consigo encontrar Não, esse tal pode de ser. Jacob Wolf. Caramba, pra onde será que ele foi? Esse é o pior Infalível. falsificador de documentos de toda a história. E o pior de tudo é que a Bella simplesmente aceita isso numa boa. Bella, sua filha tá 100% morta se Meu ela tentar Deus, entrar em cara. qualquer Wolf aeroporto com ainda. essa identidade falsa. Vou encontrá-la em 5 minutos. Jacob Wolf! E aí, numa noite, os vampiros Meu da Deus. Aliança do Carlinhos se reúnem na floresta pra acampar e fazer uma fogueira. Sendo que literalmente Eles ninguém não- dali sente frio. E eu tenho quase certeza que todo mundo ali também enxerga no tem que se escuro. É todo mundo divertir, né, vampiro. gente? E o Jacob, ele até esfrega as mãozinhas dele como se ele tivesse com frio. O maluco ficou sem camisa no topo de uma montanha Nossa, nevada e agora vem com verdade. essa de fogueirinha. E se a fogueira é pra esquentar a Renesmee, também não tá servindo de nada, porque ela tá longe da fogueira e ela tá na barraca junto com a Bella, que é uma pedra de gelo agora. Enfim, quando os Sim. Volturi chegam em Forks, os Cullen os recebem, dizem que eles são inocentes e que a Renesmee não é uma criança imortal. Então o Aro pede pra ler as memórias do Edward pra confirmar a veracidade dessa informação. E ele faz uma expressão meio perturbadora, tendo em vista que ele provavelmente acabou de ver as memórias do Edward macetando a Bella. E quando ele conhece a Renesmee cara a cara, ele dá uma risada mais esquisita ainda. Se ele tá achando graça agora, imagina se ele tivesse conhecido ela na época que ela era filha do Chuck. Então a Renesmee mostra suas memórias pro Aro pra provar que de fato ela nasceu da Bella, por Meu incrível Deus, que pareça. cara. E agora, convencidos de que os Cullens realmente são inocentes, os Voltures vão lá e matam a X9 queimada. E a família dela fica completamente revoltada, querendo retalhar os Voltures, só que o Edward consegue acalmar elas. E mesmo assim, o Aro ainda se sente ameaçado pela existência de um ser humano híbrido de vampiro. E ele usa o argumento de que não tem como saber o que essa criança vai se tornar no futuro. E a gente sabe o que ela vai se tornar no futuro. Ela vai ser computação gráfica de novo. A gente viu na cabeça do Jacob quando ele deu imprint no bebê. Ela vai virar, Imprint ela no vai virar bebê. o Magalu Imprint quando ela no bebê. crescer. Então eu até consigo entender a preocupação do Aro. E bem nessa hora chega a Alice e o Jasper, e a Alice pede pro Aro ler as memórias dela pra mostrar a visão de futuro que ela viu, pra poder provar que a Renesmee não representa risco algum. Mas mesmo depois disso,
nisso, a Alice percebe que o Aro não quer mudar de ideia, ele já decidiu que vai matar a Renesmee e ela sinaliza pro Jacob fugir com a Renesmee. Da Alice dá um chute no queixo do Aro e os Volturi prendem ela e o Carlinhos avança raivosamente pra cima do Aro que arranca a cabeça dele. E nisso vai todo mundo à loucura porque você matar o Carlinhos é o equivalente a você matar 5 gatinhos afogados. E aí uma batalha fervorosa se inicia com baixas dos dois lados. O Jasper morre, o Seth e a Lia morrem, o Kyles morre, o vampiro velho morre. Enfim, é um banho de sangue, é uma das batalhas mais brutais que eu já vi num filme adolescente. Um monte de gente perde literalmente a cabeça nessa batalha. E eu só não entendo por que nessas batalhas o Jasper nunca usa o poder dele de controlar as emoções. A própria autora já explicou como funciona o poder dele. Ele consegue Jasper controlar morrendo. a pulsação e os níveis hormonais dos outros. Ou seja, é muito fácil pra ele ganhar essa batalha. E eu já falei isso, ele pode simplesmente causar depressão em todo mundo. O cara é o maior inimigo do Setembro Amarelo, por que ele nunca usou isso a favor dele na batalha? E tem uma tesoura gigante na casa dos Cullen também, por que ninguém usa isso daí pra cortar nossa cabeça? Aliás, por que tem uma tesoura gigante na casa dos Cullen? Que cabelo é esse que eles precisam cortar que tem uma tesoura de tu lá? E aí no final Do dessa nada. batalha horrorosa, sanguinolenta, o Edward e a Bella conseguem matar o Aro. Essa foi disparada a sequência mais emocionante, mais impactante de toda a saga. Foi a primeira vez que eu senti adrenalina de verdade, que eu senti que realmente tinha muitas vidas em jogo, porque nos outros filmes não morre nenhum mocinho, acho que morre tipo um velho. E nessa batalha, pela primeira vez, os mocinhos morrem, e você fica com medo do que vai acontecer, se até o Carlinhos morreu. Então essa batalha pra mim foi o ponto mais alto de toda a saga, porque eu acho admirável a coragem de matar tanto personagem querido e de forma brutal ainda. Parabéns, Stephenie Meyer, não só pela coragem, mas também porque eu acho que isso engrandece muito a história dos personagens. Eles morrerem fazendo esse sacrifício heróico. Cara, eles se tornaram mártires, eles sempre vão ser lembrados por esse sacrifício. O Carlinhos é o cara que morreu pra defender a família dele até o fim. E eu acho isso muito bonito, cara. E foi nesse momento que eu fiquei 200% crepusculete. Mas isso durou muito pouco. Porque nada disso é real! Nada disso aconteceu. O último filme não serviu pra nada. Nada disso aconteceu. Era tudo parte da visão do futuro da Alice que ela tava compartilhando com o Aro. Era tudo uma fanfic da Alice. O Aro ainda tá com a cabeça dele, o Jasper não morreu sendo um completo inútil na batalha. Nada disso não teve. Não aconteceu. Nada disso aconteceu, galera. Pode ficar tranquilo. Eu retiro tudo que eu disse. Devolve meus elogios, eu retiro. Eu nunca me senti tão traído assim. Acho que a única descoberta que me machucou mais do que essa foi quando eu descobri que 365 dias existe mesmo. Não foi um sonho que eu tive. Eu queria que os Volturi tivessem A gente tudo tem que sido ver isso daí. massacrado nessa batalha. Eu Ele teria entra de adorado. Enfim, o Aro fica com anos na mão depois de ver esse futuro em que ele é decapitado e começa a recalcular sua rota. E a Alice também trouxe um rapaz que é meio vampiro e meio brasileiro pra provar que eles são gente do bem e que eles podem se alimentar tanto de sangue como de comida humana normal. Só que, assim, a gente já sabia disso, né? Ou a Renesmee não comeu nada até hoje. A gente sabe, né, o que ela pode comer ou não pode comer, né? Tamo O que juntos, a Renesmee velho. tava comendo até hoje, hein? Crepúsculo. Vocês estavam alimentando a menina com uma bateria de carro? Crepúsculo. Eu não entendi porque a informação que esse rapaz trouxe tá sendo tratada como uma informação nova. Uma informação reveladora, revolucionária. Tá todo mundo assim, ela pode comer comida de gente normal e sangue também? Que legal. Saber. E aí o Aro consegue o argumento perfeito dele pra deixar a batalha e fala, nossa, gente, não, tá tudo bem, então vamos embora, né? O que a gente vai fazer aqui? E no final do dia, o Brasil simplesmente salvou a vida de uma criança NFT. Esse cara nem é brasileiro, cara. Então os Volturi vão pra casa, todo mundo comemora, e a Alice começa a enxergar o futuro dessa linda família tradicional composta por 2 pais vampiros, uma criança de computação gráfica e o cara que deu imprint num bebê. Não tem como Ai, não torcer. não. Pelo bem dessa Jacob família. Daí, no realmente finalzinho do ficou com filme, a a Bella criança. aprende a Não. desativar o poder de escudo dela e o Edward consegue pela Mentira. primeira vez ler os pensamentos dela. E aí vem a cena que faz todo mundo chorar, porque começa a passar um flashback, começa a passar toda a trajetória deles desde o primeiro filme. E eu posso ter ou não marejado os olhos
assistindo isso. Quê? Chorava igual uma garota de 12 anos que foi no cinema assistir Crepúsculo. Mentira. Com a mãe dela que tá puta que teve um monte de cena de sexo. E é assim que termina Crepúsculo, a grande Não. saga Crepúsculo. Não, E o meu é veredito zoeira. final pra essa saga é que ela é simplesmente maravilhosa. Mesmo que tenha muitas galhofas, Não é coisas muito possível. esquisitas, questionáveis, coisas engraçadas que não eram pra ser engraçadas. Chegou no final e eu tava emocionado, cara, vendo todo o flashback ali, a trajetória deles. Eu tava emocionado vendo Não, isso. ele ficou Pra mim, emocionado essa porque saga é muito finalmente boa, acabou. sim, mas você gostando ou não de Crepúsculo, você tem que admitir que depois de Crepúsculo não teve nenhuma saga adolescente que conseguiu o que Crepúsculo fez. Acho que só Jogos Vorazes que chegou perto, mas mesmo assim não conseguiu os mesmos números que Crepúsculo, não conseguiu ser esse fenômeno cultural que foi Crepúsculo. Hunger Games é muito bom. Aí eu sinto saudade de umas séries assim, Não, de mas filmes. Hunger Games é muito bom. Assim, Crepúsculo é um grande patrimônio mundial. Então, muito obrigado por acompanhar até aqui. Deixa um gostei Mas se isso você é gostou verdade. do vídeo. Se Deixa o inscreva se like. você ainda não é inscrito. Deixe nos comentários mais sugestões de vídeos. Veja mais vídeos e até a próxima com mais vídeos. E até a próxima com mais vídeos. E até a próxima com mais vídeos. Vamos assistir 365 Não, dias. por favor, não.